Boa noite. No Insight News de hoje, entidades lançam iniciativa internacional para o financiamento de pesquisas para encontrar a vacina do coronavírus. O projeto visa arrecadar 7,5 bilhões de euros. O presidente Jair Bolsonaro nomeia Rolando Alexandre para o cargo de diretor-geral da PF. O delegado foi indicado por Alexandre Ramagem após a suspensão de sua nomeação para o cargo. Morre o ator Flávio Migliaccio aos 85 anos. O ator foi encontrado morto em seu sítio no Rio de Janeiro. Flávio participou de mais de 30 novelas e minisséries. Doutorando em física, aponta que isolamento social ajudou na contenção da disseminação de casos de coronavírus no Brasil. Gráficos apontam achatamento na curva. O governo de São Paulo vai publicar um decreto que obriga a utilização de máscaras nas ruas. O governador João Dória afirma que a medida começará a partir do dia 7 de maio. O governo lança projeto para a despoluição do Rio Pinheiros até 2022. Empresas de transportes alternativos de São Paulo tiveram um aumento na demanda. USP de Ribeirão Preto aponta que bactérias encontradas nas UTIs são provenientes do celular. Astrônomos encontraram um exoplaneta habitável. Tudo isso e mais notícias hoje no Insight News. O governo do estado de São Paulo, em parceria com a Sabesp, lançou um projeto que promete a despoluição do Rio Pinheiros até 2022. E a expectativa é de manter o rio limpo com a ajuda da população. A Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, em parceria com a Empresa Metropolitana de Águas e Energia, deram início aos testes dos 2 barcos coletores de resíduos flutuantes. Eles passarão 2 meses em experimento e, se forem aprovados, serão adquiridos pela EMAI. Além dos barcos, existem no Rio Pinheiros ecobarreiras, implantadas pela EMAI e a Sabesp, que têm a função de reter resíduos. Desde março, foram recolhidas 33 toneladas de detritos. É todo um trabalho de afastamento para que não chegue lixo, não chegue esgoto. Aumentar a capacidade do rio. O resto a natureza faz. Cuidando sempre que, se a população jogar menos lixo, se aqueles 100 mil que ainda estão na cidade de São Paulo, que têm condições de se ligar na rede ou esgoto, ligar a rede e a Sabesp continuar investindo com a capacidade, com a tecnicidade dela, nós vamos conseguir. A despoluição do Rio Pinheiros foi prometida durante a pré-candidatura do governador João Dória. Eleito, ele afirmou que entregará o Rio Pinheiros e as margens limpas até o final de seu mandato, em 2022. Para conseguir os recursos, será aberta no ano que vem uma licitação. A iniciativa privada poderá explorar o transporte fluvial no rio em troca do investimento na despoluição. São recursos do Estado, recursos colocados em orçamento, sobretudo a partir do próximo ano, e também recursos privados, a partir da concessão de algumas áreas para exploração do transporte turístico de passageiros aqui no Rio Pinheiros. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a etapa do Rio Tietê. O prefeito Bruno Covas, que tem a zeladoria como uma das bases de sua gestão, afirmou que a prefeitura irá continuar realizando ações conjuntas com o Estado em benefício do meio ambiente. A gente já tem uma ação conjunta, Prefeitura e Estado, na despoluição dos córregos que chegam ao Rio Pinheiros e ao Rio Tietê. E essa ação importante do Estado de limpeza e despoluição desses 2 rios ajuda não apenas a valorizar estas áreas, como a estação de limpeza também ajuda a conter as cheias no momento de chuva, momento que vai normalmente de novembro até março. O governo também anunciou que a área da usina de Traição, estrutura que passará a ser chamada de Usina São Paulo, também será concedida ao setor privado. Com o Rio Limpo, a ideia é que o prédio da usina da década de 40 seja restaurado para se tornar um espaço público de lazer com cafés e restaurantes. A dimensão desse espaço, a sua localização, poderá transformar esta usina num porto madeiro paulistano. Ontem, o tucano João Dória e os secretários de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, e de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, assinaram 73 contratos com municípios do interior paulista e litoral para investir em ações ambientais. Os recursos usados serão do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, o FEHIDRO, e somam um total de 35 milhões de reais.
De acordo com a empresa metropolitana de águas e energia, do início do ano até o mês de abril, já foram gastos em média R$2.500.000 na retirada de mais de 1 tonelada de lixo do Rio Pinheiros. Os meios de transporte alternativo viraram febre no estado de São Paulo, tanto por serem algo descontraído, quanto por diminuírem o tráfego paulista. Empresas que fornecem aluguéis de bicicletas e patinetes tiveram um aumento na demanda. Essa procura por uma vida mais saudável e sustentável chamou a atenção do mercado. Aumentou a oferta de aluguel de bicicletas e patinetes. O Felipe trocou os motores de combustão pelos elétricos. Primeiro que é muito mais legal, né? A gente se diverte muito mais do que entrar no ônibus. Segundo que o preço, ele não é tão caro. Como eu te falei, se eu pegar um Uber, ele sai mais caro do que eu pegar um patinete. Mas nem tudo são flores. Entre janeiro e maio de 2019, a cidade de São Paulo registrou 125 acidentes com micromodais, segundo o levantamento do Corpo de Bombeiros. A Prefeitura de São Paulo publicou no Diário Oficial um decreto que regulamenta o uso de patinetes elétricos na cidade. O serviço só poderá ser usado por maiores de 18 anos. O limite de velocidade máxima fica definido em 20 km por hora. A circulação só poderá ser feita em ciclovias, ciclofaixas ou ruas por onde a velocidade máxima seja de 40 km por hora ou nas ruas previstas no programa Cidade Aberta. O estacionamento dos patinetes deverá ser feito em bolsões definidos pela Prefeitura e as empresas ficam responsáveis por recolher os veículos que estiverem irregulares. O usuário, ele só vai ser multado se ele cometer algum tipo de acidente ou alguma destruição do bem público. Com relação a ele estar cometendo uma infração, andando na calçada, andando numa via onde ele não poderia estar transitando, quem vai ser autuado é a empresa. E a empresa, sim, repassa esse valor da multa para o usuário daquele momento. O decreto entra em vigor no dia 10 de agosto e as empresas têm 60 dias para se adequar. Por enquanto, esses novos modais são mais vistos no centro expandido de São Paulo. O desafio agora é oferecer infraestrutura para que essa seja realmente uma alternativa acessível para todos os públicos e em todas as regiões da cidade. Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto aponta que bactérias encontradas nas UTIs podem ser provenientes do celular. As bactérias descobertas nas unidades são resistentes às limpezas realizadas diariamente. A principal causa de transmissão de bactérias é a falta de higienização das mãos. Esse descuido após usar o aparelho pode causar a contaminação do paciente. A professora Maria Eugênia, responsável pela pesquisa, afirma que o objetivo do estudo é conscientizar as equipes médicas sobre o uso do aparelho celular nas UTIs. A relação do contágio com os pacientes ainda deve ser estudada. Astrônomos localizaram um exoplaneta habitável com o dobro do tamanho da Terra. Ele possui uma atmosfera rica em hidrogênio e água. Com essa descoberta, a busca por diferentes formas de vida fora da Terra expandiram. Segundo o pesquisador Nico Matuzudan, por mais que o exoplaneta esteja localizado em uma área habitável, não significa que a sua superfície possui condições habitáveis. E para ter essa conclusão, uma pesquisa detalhada será realizada.